A sétima questão, ela fala para a gente aí que... Aí, quais são os pressupostos processuais? Isso é outra aula, depois a gente vai ver, mas te aconselho que dê uma leitura. Os pressupostos processuais, eles dizem respeito ao desenvolvimento regular e válido do processo. Para matar a curiosidade, existe relação jurídica processual quando eu tenho juiz, quando eu tenho partes e quando eu tenho petição inicial, demanda, alguém pedindo. E essa relação jurídica processual se desenvolve de forma válida quando eu tenho juiz competente, partes legitimadas para a causa, condição da ação, e legitimadas para o processo, pressuposto processual de validade, representadas por um advogado que detém capacidade postulatória, e esta é a regra. E por último, quando essa demanda se desenvolve de forma regular e válida. Citação, pressuposto processual de validade. Advogado, pressuposto processual de validade. Pressuposto processual subjetivo. Representação das partes, pressuposto processual de validade subjetivo. Petição inicial, pressuposto processual de existência. Petição inicial apta, pressuposto processual de validade. Litispendência e coisa julgada, pressupostos processuais de validade negativos. Então, daqui a pouco, assim, próxima aula ou outro exercício, a gente vai estar falando disso, mas já fica aí, já vai pensando. Essa classificação não é tão difícil quanto parece, não. É mais treinar. Aliás, tudo na vida é isso. Treinou, absorveu o conteúdo, resolveu o problema. Quanto mais você treina, melhor preparado você está. E você não se surpreende. Então, eu costumo dizer que não existe questão difícil. A gente que estuda pouco. A gente tem que estar sempre estudando cada vez mais. Eu te juro, gostaria muito de ter ido ao teatrinho que meu filho foi agora. Mas brinquei com ele aí de manhã e a gente tem que saber dosar o nosso tempo. E estou aqui enquanto ele está lá. O teatro é aqui do lado, é na América, ele foi lá, vai se divertir, vou encontrar com eles daqui a pouco, comer uma pizza. Nessa uma hora ele está lá com a Branca de Neve, está lá com o Scooby-Doo, está lá com os personagens dele, e eu estou aqui contigo, também me distraindo e reforçando meus critérios, meus princípios, meus valores, e estudando. Estudar é bom, aprender é modificar-se. Então, sétima questão. Cláudio C., vulgo Cecel, trabalhava com todos os requisitos da relação de emprego. Habitualidade, generosidade, blá, 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 blá. Dentre outras atividades, controlava o movimento do tráfico, uma atividade ilícita. E ele, então, resolve propor uma ação trabalhista. Perguntas. A propositura da ação poderá ocorrer? Sim. Nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída de apreciação do Poder Judiciário. Artigo 5º, inciso 35 de nossa Constituição Federal. Qual a teoria do direito de ação que a fundamenta? Teoria incondicionada do direito de ação. Ela está homenageando o acesso à justiça. Venham todas as demandas, independentemente de qualquer condição. Ela possibilita um acesso formal ao judiciário. Agora, nós processualistas defendemos que há que se ter um acesso mais do que formal ao judiciário, há que se ter um acesso à ordem jurídica justa. E para isso, depois, no processo, eu tenho que trabalhar com um processo regular e válido. E a nossa teoria será a teoria condicionada do direito de ação. Teoria de Lieberman. Qual a teoria do direito de ação que a fundamenta? Nesse caso, é incondicionada. Na qualidade de magistrado, qual a providência que você adotaria ao apreciar o pedido do senhor Cláudio? Olha só, você também tem uma mania de começar a viajar. Daria voz de prisão, mandaria ofício para a delegacia, pode fazer tudo isso. Mas a nossa prova aqui, nossa questão aqui é direito processual civil. Sobre a ótica processual civil, o processo deverá ser extinto sem resolução de mérito. Artigo 267. Por faltar uma das condições da ação, ainda sob a ótica da lei atual, que é a possibilidade jurídica, tendo em vista a ilicitude do objeto. Qual a teoria da ação que fundamentaria a sua decisão? Teoria condicionada do direito de ação. Sétima questão, então, tranquilo. Oitava questão. Quais as principais características da jurisdição voluntária?
o que a diferencia da jurisdição contenciosa, exemplifique uma hipótese concreta para cada uma das espécies. Bom, jurisdição, ela se divide em jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Alguns acordos efetuados pelo particular podem ser, por eles mesmos, reconhecidos e nós podemos dizer que lá o que eles decidem é um pacto firmado entre eles. Bom, mas determinados direitos são direitos que gozam de uma proteção maior do Estado por serem indisponíveis, por sofrerem uma fiscalização, por interessarem a ordem jurídica. Bom, esses interesses, em razão da relevância, não podem ser transacionados pela parte sem que haja uma fiscalização do Estado, através de órgãos judicantes ou através de seus auxiliares. E aí nós teríamos, então, a jurisdição contenciosa propriamente dita, que é aquela que nós podemos conceituar onde eu tenho lide ou litígio, conflito, onde eu tenho uma sentença que resolva esse conflito, onde eu tenha partes, na verdade demandante e demandado, e onde eu tenho uma coisa julgada que, na verdade, atinge o conteúdo e pacifica aquela relação jurídica que estava conturbada, gerando, então, uma pacificação social, que é o escopo maior da jurisdição, com justiça, e acabando com a tensão social que foi gerada e ocasionada por aquela situação conflituosa intersubjetiva. Por outro lado, a jurisdição graciosa ou voluntária, ela nada mais é do que uma chancela do Estado através de um órgão judicante ou através dos seus auxiliares por delegação, que emprestam a sua fé pública fiscalizando e chancelando o que foi praticado. Ali eu não adentro ao conteúdo, eu não substituo, e essa é a característica maior da jurisdição contenciosa, a substitutividade, eu não substituo, eu não pacifico, porque na verdade as próprias partes chegaram a uma composição, elas chegaram à transação, elas chegaram à resolução daquele conflito que existia, e eu chancelo, convalido aquele ato que eu fiscalizei. Então eu tenho uma sentença que na verdade ela é homologatória e ela faz a chamada coisa julgada formal. Ela vê os aspectos formais da relação jurídica processual, mas ela não está falando do conteúdo. Exemplificando uma hipótese, cara, qualquer conflito que você tenha uma ação indenizatória, uma ação consumerista, em que haja uma lide que se caracteriza pelo conflito de direitos através de pretensões resistidas, onde não houve a autotutela, porque é vedada, onde não houve a autocomposição, nós estaríamos diante de uma heterocomposição e nós estaríamos ali, então, diante de uma jurisdição contenciosa. A jurisdição graciosa, o exemplo que nós podemos dar é o divórcio amigável, a separação judicial amigável. E o importante, essa jurisdição voluntária ou graciosa, ela ganhou em sede doutrinária uma denominação muito peculiar e muito própria, que é a administração pública de interesses privados. Oitava questão, então, foi. Nona questão, conceitue competência e especifique os critérios que a determinam. Diferencie, já vou fazer a 10 junto, diferencie competência absoluta ou relativa. Aliás, olha só, nona, décima questão e 11ª, para a gente poder fazer um vídeo específico de competência e jurisdição, a gente vai falar da nona, da 10ª e da 11ª daqui a pouquinho, num outro encontro, numa outra conversa ao pé do ouvido. Por hora, o que eu posso dizer para você é obrigado aí pela tua presença, nos encontramos e visita aí o portal, manda suas sugestões, indica o portal. Se tiver erro, fala com a gente, é muito trabalho e a gente faz isso com amor. Então, assim, a gente pediria qualquer erro, qualquer coisa, e sempre querendo o teu bem. Eu sei que vocês acham assim que às vezes eu pego pesado, às vezes eu critico, eu sei que vocês falam aí que eu sou caveira, mas eu só quero o bem de vocês. Eu quero que vocês não tenham que passar por aquilo que eu já passei. Eu estou pegando as experiências que eu tive, que foram experiências que enriqueceram o meu caminho, e estou tentando amenizar um pouquinho o caminho de vocês e deixar com vocês só o sofrimento que é de vocês. Aqueles que eu já passei, que outros não, que o grupo já passou, esse a gente vai tentar liberar aí, certo? De bem, tudo de bom aí para você e muita luz. Um abraço, até logo.